Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo do livro O Consolador. Obra ditada pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier. Exame da primeira parte, denominada Ciências. Perguntas de números 42 a 53. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo. Primeiro, Ciências Fundamentais, Psicologia. Pergunta número 42. Como poderemos compreender, pelo Espiritismo, o preceito da psicologia que afirma a experiência dos nossos 5 sentidos, como todo o fundamento de nossa vida mental? Emmanuel responde: o Espiritismo esclarece que o homem é senhor de um patrimônio mais vasto, consolidado nas suas experiências de outras vidas, provando que o legítimo fundamento da vida mental não reside, de maneira absoluta, na contribuição dos sentidos corporais, mas também nas recordações latentes do passado, das quais os fenômenos da inteligência prematura, na Terra, são os testemunhos mais eloquentes. Pergunta número 43. Estabelecendo a psicologia do mundo, como sede da memória, do julgamento, e da imaginação, as partes do cérebro humano, cujas funções não são ainda devidamente conhecidas pela ciência, retardam a solução de um problema, que só pode ser satisfeito pelos conhecimentos espiritistas. Emmanuel responde: distante das cogitações de ordem divina, a psicologia terrestre efetua essa procrastinação, até que consiga atingir o profundo estuário da verdade integral. Pergunta número 44. Poderá a psicologia chegar a uma solução cabal do problema das desordens mentais, denominadas anormalidades psicológicas? Emmanuel responde: movimentando tão somente os materiais da ciência humana, a psicologia não atingirá esse desiderato, conservando-se no terreno das definições e dos estudos, distantes da causa. Os conhecimentos do mundo, porém, caminham para a evolução dessa ciência à luz do Espiritismo, quando, então, seus investigadores poderão alcançar as soluções precisas. Pergunta número 45. A psicanálise freudiana, valorizando os poderes desconhecidos do nosso aparelhamento mental, representa um traço de aproximação entre a psicologia e o espiritismo. Emmanuel responde: essas escolas do mundo constituem sempre grandes tentativas para a aquisição das profundas verdades espirituais, mas os seus mestres, com raras exceções, se perdem na vaidade dos títulos acadêmicos, ou nas falsas apreciações dos valores convencionais. Os preconceitos científicos, por enquanto, impossibilitam a aproximação legítima da psicologia oficial e do espiritismo. Os processos da primeira falam da parte desconhecida do mundo mental, a que chamam subconsciência, sem definir essa cripta misteriosa da personalidade humana, examinando-a apenas na classificação pomposa das palavras. Entretanto, somente à luz do Espiritismo poderão os métodos psicológicos apreender que essa zona oculta da esfera psíquica de cada um é o reservatório profundo das experiências do passado, em existências múltiplas da criatura, arquivo maravilhoso, onde todas as conquistas do passado são depositadas em energias potenciais, de modo a ressurgirem no momento oportuno. Pergunta número 46.
Como poderemos compreender os chamados complexos, ou associações de ideias, no fenômeno mental? Emmanuel responde: sabemos que as associações de ideias não têm causa nas células nervosas, constituindo antes ações espontâneas do espírito, dentro do vasto mecanismo circunstancial. Ações essas, oriundas do seu esforço incessante, projetadas através do cérebro material, que não é mais que um instrumento passivo. Pergunta, número 47. Por que, relativamente ao estudo dos processos mentais, se encontram divididos no campo da opinião, os psicologistas do mundo? Emmanuel responde: os psicologistas humanos, que se encontram ainda distantes das verdades espirituais, dividem-se tão só pelas manifestações do personalismo, dentro de suas escolas. Mesmo porque, analisando apenas os efeitos, não investigam as causas, perdendo-se na complicação das nomenclaturas científicas, sem uma definição séria e simples do processo mental, onde se sobrelevam as profundas realidades do espírito. Pergunta, número 48. O Espiritismo esclarecerá a psicologia quanto ao problema da sede da inteligência? Emmanuel responde: somente com a cooperação do Espiritismo poderá a ciência psicológica definir a sede da inteligência humana, não nos complexos nervosos ou glandulares do corpo perecível, mas no espírito imortal. Pergunta, número 49. Como devemos conceituar o sonho? Emmanuel responde: na maioria das vezes, o sonho constitui atividade reflexa das situações psicológicas do homem, no mecanismo das lutas de cada dia, quando as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. Em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios, ou nos de sonambulismo, em que a alma encarnada alcança elevada porcentagem de desprendimento parcial, o sonho representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro da terra, quando, então, se poderá verificar a comunicação intervivos e, quanto possível, as visões proféticas. Fatos esses, sempre organizados pelos mentores espirituais, de elevada hierarquia, obedecendo a fins superiores, e quando o encarnado, em temporária liberdade, pode receber a palavra, e a influência diretas, de seus amigos e orientadores do plano invisível. Pergunta, número 50. A vocação é uma lembrança das existências passadas? Emmanuel responde: a vocação é o impulso natural oriundo da repetição de análogas experiências, através de muitas vidas. Suas características, nas disposições infantis, são o testemunho mais eloquente da verdade reencarnacionista. Pergunta, número 51. A loucura é sempre uma prova? Emmanuel responde: o desequilíbrio mental é sempre uma prova difícil e dolorosa. Essa realidade, contudo, podendo representar o resgate de uma dívida do passado escabroso e desconhecido, pode, igualmente, constituir uma resultante da imprevidência de hoje, no presente que passa, fazendo necessária, acima de todas as exortações, aquela que recomenda a oração e a vigilância. Pergunta, número 52. A alucinação é fenômeno do cérebro, ou do espírito? Emmanuel responde: a alucinação
é sempre um fenômeno intrinsecamente espiritual, mas pode nascer de perturbações estritamente orgânicas, que se façam reflexas no aparelho sensorial, viciando o instrumento dos sentidos, por onde o espírito se manifesta. Pergunta, número 53. Os bons, ou maus pensamentos, do ser encarnado, afetam a organização psíquica de seus irmãos na Terra, aos quais sejam dirigidos? Emmanuel responde: os corações, que oram, e vigiam realmente, de acordo com as lições evangélicas, constroem a sua própria fortaleza, para todos os movimentos de defesa espontânea. Os bons pensamentos, produzem sempre o máximo bem, sobre aqueles que representam o seu objetivo, por se enquadrarem na essência da lei única, que é o amor, em todas as suas divinas manifestações. Os de natureza inferior, podem afetar o seu objeto, em identidade de circunstâncias, quando a criatura se fez credora desses choques dolorosos, na justiça das compensações. Sobre todos os feitos dessa natureza, todavia, prevalece a providência divina, que opera a execução de seus desígnios de equidade, com misericórdia e sabedoria. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo de subtítulo: 1º, Ciências Fundamentais, Sociologia. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.